Amados irmãos, graça e paz, estou feliz por estar aqui novamente. Faço dessa igreja a minha segunda casa, porque os irmãos sempre me recebem com muito carinho. Confesso para os irmãos que hoje eu estou com o coração apertado, porque sei que estou falando numa campanha onde vocês vão ouvir muitos homens de Deus, mulher de Deus também estará passando por aqui. E sem tirar que pregar na frente de vocês é sempre uma grande responsabilidade, não é? Povo conhecedor da palavra de Deus. Amém. Que bom, assim a gente pode transmitir aquilo que Deus tem aos corações. Amados, eu quero agradecer aos irmãos, ao pastor Antônio, né? E aos irmãos que me convidaram. Através dele, eu agradeço a toda a igreja. Comigo está a mulher que eu já disse a vocês nas últimas vezes que eu estive aqui, que é a única mulher que eu conheço que tem a unção de Sara, irmãos. Se não tem, eu vou orar para que tenha. A minha esposa, que será bonita até os 90 anos de idade, em nome de Jesus. Essa era a unção de Sara. Aos 90 anos de idade estava linda, até os reis queriam casar com ela. Graças a Deus eu cheguei primeiro. Amados, eu gostaria de trazer uma mensagem aqui com o tema da campanha. Não é? Quero falar sobre vencer em tempos de crise. Eu quero que você, se for possível, abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 26, no versículo 12, por favor. Eu quero aqui falar sobre um homem que eu admiro muito. O nome dele era Isaac. Eu admiro tanto esse homem que eu coloquei o nome do meu filho de Isaac. Meu filho se chama Isaac. Esse homem vai nos dar um exemplo muito poderoso de como nós podemos fazer para vencer em tempos de crise. Diz assim a palavra do Senhor: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se muito o varão, e ia engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessões de ovelhas e possessões de vacas, e muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Amém? Amém. Amados irmãos, eu quando leio essa história, eu preciso comparar essa história com uma fase da minha vida que eu vivi no ano de 2005. Deus me deu um sonho. Nesse sonho, Deus falava ao meu coração: eu quero que você vende tudo que você tem e vai para a Espanha. Irmãos, eu confesso que vender tudo que eu tenho não era muito difícil, porque eu não tinha muita coisa. Mas o difícil era ir para a Espanha. Tendo em vista que eu não falava espanhol, conhecia apenas um casal lá, mas o meu sonho era muito claro. Eu vi um apartamento, eu me via na fachada de um apartamento, olhando para baixo, em direção a um rio que tinha numa rua, e naquele rio tinha uma mulher, e aquela mulher dizia: Deus, mande o Suelo para cá, porque eu preciso da ajuda dele aqui. Havia naquela cidade um gigante, no meu sonho. Havia um gigante, e aquele gigante dominava aquela cidade. E ele era uma espécie de chefe da prisão, e ele prendia todos os moradores da cidade naquela prisão. De vez em quando, ele deixava com que um ou dois moradores saíssem. E eu fiquei falando com Deus, e aquilo foi martelando ao meu coração. Um dia eu acordei de madrugada chorando, como se a minha vida estivesse acabado se eu não fizesse aquilo que Deus me mandara. Então, eu conversei com a minha esposa, nós vendemos tudo que tinha, nós não somos descendentes de espanhóis, então nós não tínhamos contatos lá para conseguir a documentação necessária. Eu disse: eu vou como turista mesmo. E fui. Lá eu fiquei 2 anos. Quando eu cheguei lá, 4 meses depois, a minha esposa aluga um apartamento, que eu estava no trabalho. Ela aluga um apartamento,
E eu entro no elevador, quando eu chego na sacada, o Espírito Santo fala claramente ao meu coração: olhe para baixo. Não para baixo no sentido de para baixo, mas para baixo no sentido de em direção ao rio. A hora que eu olhei em direção ao rio, o Espírito Santo me disse: lembra do sonho. E ele me fez lembrar, e eu não sei dizer para vocês o que estava acontecendo ali. Não sei se eu chorava, se eu sorria. Eu só sei que eu me sentia no centro da vontade de Deus. Algum tempo depois, eu conheci a mulher do meu sonho. Confesso para vocês que a mulher do meu sonho é a minha esposa, mas a mulher que eu havia sonhado com ela. E ela estava orando, pedindo ao Senhor para mandar alguém para lá. Eu tive uma experiência muito profunda. Eles não acreditavam em dons espirituais. Para eles, o Espírito Santo havia morrido juntamente com Jesus Cristo na cruz e não voltava mais. E, certo dia, nós tínhamos um culto familiar na minha casa. Eu estava literalmente quebrando pedras. Eu trabalhava numa empresa de restauração de casas antigas. E as casas antigas eram feitas de pedras. E eu tinha carregado tanta pedra naquele dia, que eu estava com o corpo arrebentado, cansado, moído. E eu chego em casa, atrasado para o culto, e eu estava num daqueles dias que eu queria desistir. Eu dizia para Deus: Deus, hoje a coisa está feia. Não é? E eu chego sujo, cansado, suado, e eu disse aos irmãos: irmãos, podem realizar o culto, eu vou tomar banho, enfim. E ela disse: não, nós não vamos fazer nada enquanto você não participar. Bom, enfim, eu me arrumei rápido, entrei na sala, e a pastora coloca a mão sobre a minha cabeça, e a hora que ela diz: Senhor Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ela. Desceu sobre ela de uma forma tão poderosa que ela começou a falar em línguas estranhas. E as pessoas começaram a falar em línguas estranhas, e havia um brasileiro, amigo meu, que havia acabado de chegar. Ele também não falava espanhol. E ele coloca a mão em direção a uma colombiana que estava lá. E ele começa a profetizar para ela em espanhol. E todo mundo ficava dizendo: irmão, como o seu espanhol é bom. E ele disse: eu nem sei o que eu estava falando. Deus usou ele profundamente. E eu olho para Isaac, e eu não tenho como esquecer o que Deus fez comigo. Por quê? Porque Deus olha para Isaac nesse texto que nós estamos lendo aqui, e Deus diz: Isaac, sai da tua terra e vai para uma terra distante. Isaac pega as suas coisas e vai. E quando ele chega lá, irmãos, ele encontra alguns obstáculos que eu quero estar mencionando aqui nesta noite. Primeiro obstáculo que ele encontra é que as leis do governo não estavam favoráveis para que Isaac pudesse prosperar. Ele não estava na sua terra, nada de lá era pronto para ele, não estava pronto para ele, assim como para mim não estava. O governo espanhol, as leis foram criadas para o povo espanhol. O idioma para mim era um problema. O clima para mim era um problema. Nós pegamos temporada lá, assim que eu cheguei, nós pegamos uma temporada lá de mais ou menos 10 a 15 graus abaixo de zero. E eu com roupas tipicamente rioverdense, né? Foi uma provação. Mas Deus me fez vencer as minhas dificuldades. Para resumir a minha história lá, um dia eu estava caminhando na rua e o Espírito Santo novamente falando comigo. Eu subi em cima de uma montanha e eu levantei a minha mão em direção à África. Eu estava pertinho da África, o continente europeu é muito próximo. E eu disse: Deus, eu amo a tua obra. Se o Senhor me usar aqui, nós poderemos fazer tanto barulho que o continente africano inteiro vai ouvir, para a tua glória. E Deus me disse claramente: eu te levo de volta para Rio Verde, Goiás. Arruma tuas malas, compra a tua passagem e vai embora. Eu disse: Deus, eu não tenho dinheiro para isso. E Deus disse: eu sabia, irmãos, que uma passagem naquela época, nós estávamos em alta temporada, e
Uma passagem naquela época para o Brasil custava em média 800 a 900 euros. E eu tinha no máximo 300 euros. Mas Deus falou, olha, entra aí, compra a tua passagem para o Brasil. E eu perguntava, Deus, mas e a minha esposa? Porque a minha esposa estava lá comigo. A única resposta que Deus me dava era essa, entra aí, compra a tua passagem para o Brasil. Eu dizia, Deus, mas eu não posso, eu não tenho condições, e eu comecei a falar com Deus, enfim. E todas as respostas que Deus me dava era apenas uma, entra aí, compra a tua passagem para o Brasil. Aí eu chego na mulher, na agência, e digo, olha, quero comprar uma passagem. E ela me disse, eu tenho apenas uma vaga, está disponível por 299 euros. Eu disse, meu Deus. Aí eu compro a passagem, não comunico com a minha esposa, chego em casa como um bom marido que vai deixar a esposa sozinha do outro lado do mundo, e digo, meu bem, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é que Deus vai me levar de volta para o Brasil, e a ruim é que você vai ficar para trás. Esse negócio de até que a morte nos separe, nem sempre funciona assim. E, enfim, nós nos abraçamos e choramos, e eu disse, amor, faz muito tempo que eu não ouço Deus falar comigo tão claramente. Eu precisei obedecer, não havia como não obedecer. Bom, nessa fase eu já tinha 2 anos lá, eu estava já ilegal. Alguém aqui já foi imigrante ilegal? Só eu, o único doido. Pois eu estava lá, não tinha mais documentação para estar no país. No outro dia, nós vamos em direção ao trabalho. E o motorista que eu estava era brasileiro, que estava conduzindo o carro. E ele vira na contramão, em frente a uma viatura da polícia. Ah, meu Deus! E, obviamente, a polícia veio atrás, mandou parar, pediu a documentação, como sempre eu não tinha, e ele disse, olha, eu vou te explicar o processo, você vai ficar detido, em outras palavras, você está preso, até 6 meses, depois de 6 meses nós vamos te mandar embora, nós podemos te mandar embora de 1 a 6 meses, mas provavelmente pelo fluxo de brasileiros ilegais, provavelmente você vai ficar os 6 meses. Aí eu disse, vocês não precisam me deportar, eu tenho a minha passagem compra para o Brasil. Ele disse, olha, se você tiver a sua passagem compra para o Brasil, eu te libero. E eu mandei buscar em casa a minha passagem, que tinha sido compra um dia anterior. E eu chego lá, com aquela cara de crente, dizendo, agora eu vou esfregar na cara do diabo. Né? Agora é fácil, né, irmãos? Difícil foi obedecer na hora de comprar. E aí eu pego aquela passagem, e coloco lá, e o camarada disse assim, irmãos, isso que eu vou falar até parece um testemunho forjado que eu vou dizer aqui, mas se você for crente, você acredita, amém? E ele disse assim, ó, eu sou o delegado regional, estava num pueblo, um povoadinho, tipo Santo Antônio da Barra, e ele disse, ó, amanhã você tem que ir lá no distrito falar com o delegado. Agora você imagina, eu saio caminhando pela porta da frente da delegacia e eu tenho um problema físico. Quando eu me estresso excessivamente, eu travo todos os músculos do meu corpo. Eu não sei explicar se a medicina tem uma explicação para isso. Mas eu só sei de uma coisa, dói tanto que parece que alguém está enfiando uma faca nos meus nervos. E a hora que eu saí do corpo da delegacia, eu parecia aqueles robozinhos. Né? Travei, tiveram que me carregar para dentro do carro. E eu nervoso, imagina a noite de sono que eu tive, irmãos, tendo que no outro dia, 7 horas da manhã, aparecer na delegacia. Deus estava me testando, estava trabalhando a minha confiança nele. No outro dia, quando eu chego na delegacia, sabe qual era o nome do delegado? O nome do delegado era Jesus, que é a tradução de Jesus para o português. Aí eu pensei, bom, agora eu tenho que falar com Jesus sobre o negócio. Agora o problema é que o Jesus, ele era, quando nós encontramos com Jesus na delegacia, ele era vizinho de infância do meu patrão. E a hora que o meu patrão viu Jesus, falou, ô Jesus. Enfim, eu saí novamente caminhando, eu vim embora, deixei a minha esposa para trás,
A minha esposa ainda ficou 3 meses lá, até que Deus trouxesse ela de volta. Imagina você, se eu não tivesse obedecido à voz de Deus. Digo isso, porque vale a pena obedecer a Deus. Nesse texto que nós lemos, se você for ler lá no versículo 1, vai dizer, no versículo 1 do capítulo 26, vai dizer que houve fome. Havia fome. E Deus disse a Isaac, vai daqui, vai embora. E quando ele chega nessa terra, ele semeou, diz o versículo 12 que nós lemos. Naquele mesmo ano ele semeou. E ele colheu 100 medidas. Sabe o que é isso? Ele plantava uma espiga de milho, colhia 100. E tudo quanto ele fazia, Deus o prosperava. Mas acontece, irmãos, que o inimigo não gosta de ver a prosperidade do povo de Deus. A Bíblia vai dizer que Isaac, para manter a sua prosperidade, Isaac precisava de água potável. E a coisa mais valiosa no deserto é água. A coisa mais valiosa no deserto é água. Assim como também na tua vida espiritual, a coisa mais valiosa no teu deserto é água. E nós sabemos que a água na Bíblia simboliza o Espírito Santo de Deus. A primeira vez que ele aparece na Bíblia vai dizer que no princípio ele pairava sobre a face das águas. Ele já estava procurando as águas para habitar. Ele habita em meio a águas. Jesus disse para aquela mulher samaritana, se você crê em mim, fluirão de ti rios de águas vivas. É interessante porque o seu corpo é 75% composto de água. Quando o Espírito Santo olha para o teu corpo, diz, eis aí um lugar cheio de águas para me habitar. Isaac precisava de águas. E ele começa a cavar os poços. A Bíblia vai dizer que ele começa a cavar os poços que o seu pai Abraão havia cavado. Mas como os inimigos sabiam que se ele tivesse uma vida próspera, abençoada, ele se tornaria maior do que ele, os inimigos começaram a entulhar os poços. Entulhar os poços aqui, irmãos, significa matar os planos, frustrar os projetos, cancelar o trabalho feito, trabalhar e não ganhar o suficiente, ou dedicar tempo fazendo algo que não levou em nada. Isaac teve que cavar vários poços. Os poços de Isaac, alguns significavam, o nome deles, alguns significavam inimizades, outros significavam porfias. E toda vez que ele cavava um poço, o diabo enviava um inimigo lá para tampar. De repente você se identifica com esse texto. Há quanto tempo você está lutando por isso? Você colocou no teu coração um projeto. E esse projeto era vencer. Mas no primeiro ano, você luta e luta e luta. E o diabo foi lá e tampou o seu projeto. Destruiu o teu projeto. Sabe? O que eu aprendo com Isaac? A primeira coisa que eu aprendo com Isaac é que Isaac não estava disposto a desistir. Não importa quantas vezes fosse necessário Isaac cavar, ele estava atrás das águas. O salmista diz assim como a corça, anseia por águas, eu tenho sede de ti. Há uma história que diz que no deserto existe um animal chamado corça, apesar que algumas traduções vai dar cervo, mas a corça, ela é um pássaro. E este pássaro, irmãos, ele consegue detectar água, porque ele consegue sentir o cheiro das águas. Nós sabemos que a água não tem cheiro, mas ele consegue sentir o cheiro das águas. Quando alguém está perdido no deserto, começa a procurar a corça. Se vê uma corça voando, ele vai atrás, porque sabe que a corça vai em direção às águas. Mas com o tempo,
A corça esquece o cheiro, a corça ela tem um problema sério de memória, ela esquece o cheiro das águas. E como ela faz para relembrar? Ela começa a fechar os olhos, e ela começa a esfregar os olhos, e a esfregar os olhos. Quando ela não consegue mais de tanta dor, ela começa a chorar, e o seu choro, a lágrima cai sobre o seu nariz, e ela relembra o cheiro das águas. Sabe como que é isso para nós? Quem sabe você está aqui hoje. Já faz muito tempo que você não sente a presença do Senhor Jesus Cristo. Sabe uma hora que você mente? É quando alguém pergunta, quem já sentiu a presença de Deus aí? Aí todo mundo levanta a mão e você começa a pensar, se eu não levantar, vão dizer que eu sou carnal. Aí você levanta a mão. Eu. Sabe qual é o caminho para você? Sinta o cheiro das águas. Sinta o cheiro das águas. Chore na presença do Senhor. Dedique o seu tempo quantas vezes for necessário. Dobre os teus joelhos. Arrependa-te do teu pecado. Considere-se talvez o pior dos pecadores. Faça o que for necessário para você sentir novamente aquele cheiro do Espírito Santo. Isaac não estava disposto a desistir. Isaac sabia de uma coisa: Deus havia lhe feito uma promessa. E quando Deus faz uma promessa, Deus é fiel para cumprir. Não importa quantas vezes você precise cavar. Não importa se você teve que abrir mão do teu primeiro negócio que você abriu, a tua primeira empresa. Não importa se você teve que abrir mão da segunda empresa. Não importa se você fechou uma vez, duas vezes, três vezes. Deus te fez uma promessa. Então toma posse. Vai atrás. Bata nessa tecla. Até quando, pastor? Até essa porta se abrir e não se fechar mais. Sabe, Deus falou grandemente ao meu coração hoje, sobre duas coisas. Primeiro, trabalhar quantas vezes for necessário, tentar quantas vezes for necessário, até Satanás não ter mais o poder de impedir os nossos projetos. Segundo, persistir, crer em duas coisas: crer em Deus e crer também em ti mesmo. Tu crês em Deus? Creia em ti mesmo. Crês em Deus? Creia em ti mesmo. A Bíblia vai falar de um homem chamado Samar. Quantos conhecem a história de Samar? O valente de Davi. A Bíblia vai dizer que ele se posicionou em frente a um campo de lentilha, irmãos. Um campo de lentilhas. O que é um campo de lentilhas? Talvez para você não tenha valor nenhum, mas para Samar tinha. Sabe por quê? Porque era a bênção de Deus. Disseram a Samar: Samar, os teus inimigos estão vindo. O diabo está enviando os filisteus. E eles vão passar por esta terra. E eles vão tomar tudo o que nós temos. Sabe? No tempo de Davi, Israel tinha medo de um gigante. No nosso tempo, nós temos medo de um mosquito. Que mudança. Samar se posiciona no seu campo. E ele diz: foi Deus que me deu. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus me deu. E a Bíblia diz que ele sozinho feriu todo o exército inimigo. Sozinho!
Sabe o que isso significa? Você não precisa de ajuda do homem. Você não precisa da aprovação do teu governo humano. Você não precisa de tempos favoráveis. Você só precisa de uma coisa. Te é necessário: estar aos pés do Senhor. Uma coisa só te é necessário. Isaac sabia. Deus havia prometido. Quantas vezes eu vou cavar, pastor? Cave. Está doendo, mas eu vou continuar cavando. Pastor, as portas não se abrem. Eu vou continuar cavando. O diabo está avisando, através da televisão, dos jornais, dos economistas, estão dizendo: Israel, não é tempo de vocês prosperarem. Isaac sabia disso. Os filisteus diziam: quem é este? Que em nosso meio, as nossas leis não estão favorecendo ele, o clima não está favorecendo ele, mas como este homem consegue colher 100 por 1? Sabe por quê? Porque ele cria na promessa. Você quer prosperar em tempos de crise? Creia na promessa. Creia que aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Ah, irmãos. Sabe, um dos valentes de Davi, a Bíblia vai dizer que ele pegou a espada e ele foi para a batalha. E ele lutou tanto com a espada na mão, que a espada ficou presa em sua mão. Sabe o que significa isso? O que é a tua espada? O que é a espada do crente? O que é a espada do crente? A Bíblia. Sabe o que a palavra do Senhor está dizendo? Pega isso aqui, coloca isso aqui na tua mão, vá para a batalha, use a palavra de Deus como referência de ataque. Não dê ouvido para que o diabo está falando. Estão dizendo que nós não podemos ter filhos. Sabia? O Ministério da Saúde está dizendo: não tenha filhos, se for possível. Vá para a batalha. A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, e tu? Se a palavra de Deus está dizendo isso, não creia no que está dizendo o inimigo a teu respeito. A igreja do Senhor tem um referencial, irmão. Você quer saber a notícia de amanhã? Pega a palavra do Senhor, crave ela nas tuas mãos, coloque esta palavra na tábua do teu coração, medita nela. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios estão dizendo: não tenha filhos, não invista, este é um ano de crise. Sabe o que este ano de 2016 vai revelar? Vai revelar os valentes de Deus. Vai revelar um povo que consegue ver a palavra de Deus se cumprindo, um povo que crê, um povo que marcha. Não deixe o diabo entulhar os teus poços. Não permita que o inimigo entulhe os teus projetos. Pastor, mas eu não estou vendo saída. Você não precisa ver a saída. Você só precisa ver o Deus da promessa. Sabe, quero te ensinar algo que o Senhor me ensinou sobre fé. Para você ir daqui a Goiânia, à noite, dirigindo o teu carro, você não vai ver toda a estrada para Goiânia. O teu carro vai iluminar 15 metros, mais ou menos. E a escuridão vai estar ao teu redor.
Você só vai ver aproximadamente 15 metros. Quando você caminhar estes 15 metros, o teu carro vai te mostrar mais 15 metros. E ao caminhar, você continuará vendo mais 15 metros. E de pouquinho em pouquinho, você chega no teu destino. Não pense você que Deus vai te mostrar toda a tua trajetória hoje. A única coisa que Deus está falando para você é: cave os teus poços. Pastor, o diabo está dizendo que vai entulhar. Se entulhar, você cava outro. Deus quer te levar a ter experiências mais profundas com Ele. O motivo pela qual você não venceu antes, para matar o gigante, você precisa enfrentar o teu urso e o teu leão. Para encontrar o poço. Sabe, é uma história. O povo de Abraão tinha uma história de cavar poços. Abraão cavou seus poços, Isaac cavou os seus poços, Jacó cavou os seus poços. E a história conta que o poço de Jacó, ele gastou aproximadamente, segundo alguns estudiosos, 19 anos para cavar um poço. E quando ele começou a cavar aquele poço, os seus amigos, irmãos, diziam: já tem 2 anos que você está tentando com esse negócio falido. Já tem 3 anos que você está tentando e não vai dar certo, desiste. Já tem 5 anos que você está tentando com esse negócio, não vai, desiste. Já tem 10 anos, até hoje você não ouviu falar em águas. 19 anos, ele estava sozinho, cavando um buraco no meio do deserto. Mas sabe qual buraco era, irmãos? Um dia Jesus vai visitar uma mulher na beira de um poço, e era o poço de Jacó. Sabe o que significa isso? Dedique-se naquilo que Deus colocou no teu coração, porque vai jorrar águas de vidas eternas. Dizem que hoje, para você tomar água do poço que Jacó cavou, alguns não podem comprovar que foi ele que cavou. Sabe-se que o poço é dele. Para você tomar água naquele poço, você precisa chegar naquele poço, colocar a mão e dizer: bendito seja o Deus de Jacó, que nos deu este poço. Abençoado seja Jacó, que cavou este poço. E bendito sejam a descendência de Jacó, por causa deste poço. Dedique-se àquilo que Deus colocou no teu coração, que por gerações vão até orar pela tua descendência. Cumpra a promessa de Deus na tua vida. Não olhe para o que está dizendo os teus inimigos. Não olhe para que os poços, seus poços entulhados. Sabe, eu olho para Isaac, e eu não vejo Isaac procurando desculpas para não cravar o próximo poço. Tem muita gente aqui nesta noite, me diz o Senhor, que desistiu do projeto, porque o diabo roubou entulhou o primeiro poço. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Cave de novo. Pastor, meu caso é casamento, pastor. O meu primeiro casamento foi um desastre. Cave de novo. Sua vida sentimental? Tente novamente. Não desista.
A crise está batendo a tua porta? Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se você abrir, eu entrarei e eu cearei contigo. Tu cearás comigo. Abra teu coração nesta noite e diga: Senhor, eu vou cavar novamente, quantas vezes for necessário, Senhor, para a minha vitória chegar. Eu gostaria de orar por você. Quando Deus me trouxe aqui hoje, Deus falou no meu coração para orar para Jesus curar os enfermos. Quem sabe o teu poço é a enfermidade. Tua saúde está entulhada. Quem sabe o teu problema é que você não consegue ser mãe. Eu amo orar por pessoas que não conseguem ser mãe. Deus já deu muitos filhos. Muitos filhos. Vocês podem se colocar em pés. Tua prosperidade está nas mãos do Senhor. A bênção que enriquece vem do Senhor. Deus vai tocar em algumas pessoas aqui nesta noite. Vocês que estão aí fora, Deus vai tocar em vocês. Fiz um compromisso com Deus. Eu dizia: Deus, Moisés fez um voto com o Senhor. Moisés disse: Senhor, eles não vão acreditar. E Deus disse: então eu te darei um sinal. E eu disse: Deus, eu quero um sinal. Quando eu orar por enfermos, ou quando eu orar por pessoas que vão ser abençoadas, eu quero sinais físicos da tua presença. Você vai sentir um choque na tua perna, um choque na tua barriga, no teu braço. Você vai sentir algo sobrenatural sobre você. Eu não sei o que Deus vai fazer. De repente Deus vai colocar um quebrantamento tão grande no teu coração, que a única coisa que você vai querer vai ser chorar. Deus está gerando no ventre de um casal. Prepara-te, ó estéril, porque tu serás mãe de muitos filhos. Espírito Santo, passeie em nosso meio. Assim como a costa anseia por águas, nós anseiamos por Ti nesta noite. Toca, Espírito Santo, desde o primeiro fio de cabelo à última unha do pé, Senhor. Queima as enfermidades nesta noite. Queima as enfermidades nesta noite. Toca nos ventres que não são capazes de gerar. Visita a empresa que está quase falindo. Visita o que está pensando em desistir. Visita aquela jovem que está dizendo: eu vou embora. Deus vai consolidar famílias aqui nesta noite, me diz o Espírito Santo de Deus. Toca, Espírito Santo, nos corações. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Espírito de enfermidade, eu te dou uma ordem no nome santo de Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus. Pega a tua bagagem e vai embora. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Há pessoas sendo curadas, me diz o Espírito Santo, lá fora.
Santo, vai tocando, Senhor. Vai quebrantando o coração daquela pessoa que não conseguia mais sentir o cheiro das águas. Vem na igreja, Senhor. Sai vazio, como se o Senhor não estivesse aqui. Sopra, Espírito Santo, nos corações esta noite.